Não é nada simples compreender as constantes chacinas nas favelas das grandes cidades brasileiras cometidas pelas forças policiais, deixando enorme quantidade de vítimas negras e pobres. Não são o resultado de uma violência intrínseca do povo brasileiro, mas uma herança do Brasil colônia. Quando a coroa portuguesa aqui chegou com seus funcionários, encontrou uma enorme quantidade de escravos, permanentemente em rebelião pela sua liberdade. Apavorados, os colonizadores criam uma força policial violenta, repressora, para castigar essa maioria negra em praças públicas, mantê-la sob controle à base do terror. Com isso se cria uma cultura policial racista, violenta, que comete extermínios frequentes. Cultura mais tarde legitimada pelo racismo midiático. Raramente o Estado brasileiro ocupou as favelas com serviços de educação, saúde, eletricidade, água potável, coleta de lixo. Essa ausência do Estado cria a condição para o surgimento das milícias paramilitares modernas que praticam extorsões violentas sobre essas comunidades. O Brasil desigual, um dos países mais ricos e mais desiguais do mundo, mantém essa situação tensa, enormemente tensa, sempre a ponto de explodir. Os lutadores sociais combativos, corajosos, como a vereadora Marielle Franco, que investigam essas práticas ilegais das milícias paramilitares, são sempre castigadas mortalmente. Uma aliança, um vínculo entre milícia, polícia e judiciário acoberta essa prática ilegal. Com isso, a impunidade continua predominando desde o Brasil imperial. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação saudá-los. Mais uma vez estamos aqui para tratar de um dos temas centrais, permanentes, lamentavelmente permanentes na sociedade brasileira, que é a violência. São várias chacinas que se repetem. A chacina de Jacarezinho, a chacina de Paraisópolis, a chacina de Vidigal. A cada tempo há uma nova chacina, geralmente, normalmente, obviamente, nos bairros pobres. Chacinas feitas pelas polícias, chacinas que permanecem impunes, nunca ocorrem nos bairros ricos, nem do Rio de Janeiro, nem de São Paulo. E para abordar esse tema, fazer uma análise de raiz, com uma visão humanista, com uma visão transformadora sobre o problema social e a raiz da violência na sociedade brasileira, nós temos hoje um especialista, o secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que foi ex-secretário, Hélio Luz, grande especialista nessa questão, que implantou uma modalidade nova de atuação da polícia na complicadíssima, complexa cidade do Rio de Janeiro, onde essas chacinas atualmente continuam ocorrendo. Delegado Hélio Luz, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Uma honra para nós. Não, é honra minha. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos à disposição. Eu começaria perguntando onde é que vem essa raiz da violência? Porque nas suas análises, nas suas conferências, o senhor aborda, inclusive, a origem lá no Império. Exato, 1808. Imperial, né? 1808, quando Dom João chega aqui. Né? É porque a origem nossa, né, de América independente é mais ou menos a mesma. Quando Napoleão invade a Península Ibérica, né, através de Portugal, e logo depois invade Espanha. Então, o que ocorre? Dom João chega, vem para o Brasil.
Quando ele vem para o Brasil, quando chega aqui no Rio de Janeiro, ele encontra uma cidade com 60 mil habitantes, com mais de 30 mil escravos. Ele desembarca com a corte inteirinha, com 15 mil pessoas, e encontra uma cidade cheia de escravos. Eles ficam em pânico, ficam assustados. Então, ele constitui a primeira polícia oficial regulamentada aqui, que é a Intendência Geral de Polícia. Qual era a função dessa polícia? Fazer o controle dos escravos, porque eram muitos. Então, tinha que manter os escravos sob pressão, controle absoluto, para que a corte pudesse passear pela cidade e não fosse incomodada. Essa que é a origem da polícia. A função da polícia era essa: manter a corte segura, manter a corte tranquila. E isso ocorre até hoje. Em vez da corte, nós estamos mantendo a classe dominante. Então, a gente mantém a classe dominante e uma parte considerável da classe média branca aqui no Brasil. Qual é a função da polícia? É manter o restante da população, que constitui 80% mais ou menos, ou seja, 170 a 180 milhões, sob controle. Essa é a função da polícia, desde o início, 1808, até hoje. Então, essas chacinas que se repetem, geralmente nas favelas, que seriam as novas senzalas de escravos hoje, elas são exatamente aquilo que evoluiu no tempo, mas manteve o sentido, manteve a alma repressora para garantir a paz das elites? Exato. Porque diferente da América espanhola, a América portuguesa é toda fundada em cima da escravidão, em cima dos escravizados. Então, esse que era o contingente que tinha que ser controlado. Na América espanhola, houve escravo, mas nas Antilhas, no Caribe, por ali havia escravo. Para cá, mais para baixo, não havia tanto. Então, o trabalho foi muito mais... a colonização na América espanhola é bem diferente da colonização portuguesa. A colonização da América espanhola foi mais objetiva, ordenada, era a própria corte que vinha para cá, o próprio nobre espanhol que vinha para cá, era o vice-reinado, as capitanias. Então, era mais organizado. Portugal, não. Portugal, isso aqui, o rei veio para cá, desembarcou com a corte, e logo depois, voltou para Portugal. Foi em 1822, o Brasil fica independente. Só que aí há uma diferença. A América Espanhola, quando se separa da Espanha, quando se separa, ela vira república. Todas viraram república, né? Aproveitaram a invasão. Napoleão chegou, toma a Península Ibérica, e aí as províncias, as colônias espanholas proclamam a república. A Brasil não. O Brasil a independência do Brasil foi proclamada por um português e era monárquico, e continuou monarquia. Então, nós continuamos um regime monárquico até 1889. A vergonha. Em 1888, um ano antes, é que vai haver a abolição dos escravos. Quer dizer, são situações bem distintas. Daí que nós temos essa violência muito forte. Por quê? Porque a polícia tem que chegar e fazer a repressão, fazer o controle social de 80% da população. E quando o senhor foi secretário estadual do governo de polícia do governo do Rio de Janeiro, o senhor enfrentou quais barreiras e quais dificuldades para implantar uma nova visão respeitadora dos direitos humanos? Isso contraria, quer dizer, não é o normal do Estado. Então, houve uma situação que eles estavam com muito sequestro, não sei se... E o número de sequestro que chega e leva o pessoal de classe média, e ameaça
a classe dominante, então eles recuaram um pouco, acalmaram um pouco e se pôde fazer uma política menos agressiva. Foi só o que deu para fazer. Por quê? Essa polícia continua sendo a mesma, não altera em nada. Passa o tempo, recua um pouco em função de fatores, às vezes, sem controle, e depois volta à normalidade, que é fazer o controle social, até hoje. Então, vocês vão ter notícias aqui no Brasil, o problema maior é o negro. O Brasil é um país, antes de tudo, negro. Todo o recurso, todo o tesouro que nós temos, o dinheiro público que existe nesse país foi gerado, foi criado pelo negro. O escravizado é que gerou toda a riqueza brasileira. Então, e ele tem que ser controlado. E ele que gera, até hoje, a maior parte... tem alguns brancos, que são os nordestinos, área pobre, mas o grosso, a maior parte desse tesouro público, desse dinheiro público, é gerado até hoje pelo homem negro. A pior coisa que existe aqui no Brasil é a mãe negra, porque a mãe negra tem que explicar para o filho que, quando ele sai, ele vai se deparar com o território do inimigo. A polícia aqui no Brasil é exatamente isso. Ela trabalha com o inimigo. O negro é o inimigo. Não há cidadania. O negro, uma parte considerada, principalmente dos nordestinos, ficam excluídos da cidadania. Isso faz muita diferença com a América Latina. Depois da ditadura, nós tivemos vários governos de várias tonalidades políticas, em governos, inclusive, progressistas. Por que isso ainda se mantém, essa repressão sistemática contra a população negra? Porque não foi mexido na estrutura. Esses governos todos chegaram, eles foram contemporizando, amenizou, entende, consideravelmente, muito mais em função da repressão. Quem sai beneficiado é a classe média. A classe média incorporou aqui, a classe média tem melhores condições, mas os excluídos da cidadania continuaram. E isso aí, nós estamos falando em 180 milhões, numa população de 220 milhões. Nós poderíamos dizer que, para essa manutenção de uma ideologia repressora, o papel das comunicações, dos meios de comunicações, seria uma espécie de chicote eletrônico? A mídia em geral opera isso, ajuda a fazer esse controle, porque você não pode ficar só na violência e na morte, que é com violência e morte que se faz esse controle. Não pode ficar, então tem que haver alguma... suavizar. Quando suaviza, a mídia se encarrega disso. A mídia chega e distorce os fatos, vê os fatos pelo lado da classe dominante, o interesse da classe dominante. Então, a televisão no Brasil é toda comprometida. Quando circula a informação, já circula direcionada para fazer a manutenção da segurança e da ordem constituída, da ordem justa. Esse é um país muito desigual. É muito desigual. A desigualdade é o fator predominante na situação que o Brasil vive desde 1808. Nós temos um fenômeno no Brasil que é a constituição de empresas privadas de segurança, que hoje são, inclusive, em contingente mais amplas, mais numerosas que os próprios contingentes das forças públicas policiais. Como se explica isso? É porque normalmente é constituído, quer dizer, isso é a segurança suplementar, né? Isso é o que se poderia falar que é parceria público-privada. Por quê? São os oficiais, os delegados, quer dizer, os superiores na área de segurança pública que montam as suas empresas para fazer a garantia particular, a garantia privada dos detentores do dinheiro, dos detentores do poder, dos detentores
da maior riqueza, que eles se apropriam. Mais de 50% da riqueza do país é detida por 20 mil pessoas. Então, é difícil, entende? Só no convencimento não vai. É muito difícil. 20 mil pessoas dominam mais de 50% do produto nacional, da renda nacional. É muito injusto isso aqui. É muito desigual. Agora, nós temos também um fenômeno mais recente, pelo menos ganhou mais visibilidade recentemente, que é a evolução dessas forças não militares ou paramilitares para o fenômeno das milícias. Isso também tem a mesma raiz? São as organizações particulares que você falou antes, né? Derivam daí, porque eles privatizam, são oficiais das polícias, são delegados de polícia que privatizam os setores de segurança. E aí eles vendem essa segurança para classe média alta e para a classe dominante, para garantirem o patrimônio deles. Antes de tudo, a função do sistema de segurança brasileiro é garantia de patrimônio. Muito bem, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil, que hoje está conversando com o delegado Hélio Luz, que foi secretário de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro, uma situação muito difícil em que ele implantou uma nova visão de segurança pública. Continuaremos já com esse tema aqui em Latitude Brasil. Já voltamos. Latitude Brasil está aqui hoje conversando com o delegado Hélio Luz, ele que foi secretário de Polícia do Estado do Rio de Janeiro e implantou uma nova visão transformadora, moderna e humanista na prática de segurança pública. O delegado Hélio Luz tem uma abordagem que é realmente bem ao contrário daquilo que se pratica hoje em matéria de segurança pública no Brasil. Delegado, o fenômeno das milícias ele está muito imbricado, muito vinculado à própria a uma permeação aí, né, uma infiltração entre uma coisa e outra, as forças políticas, as forças públicas policiais tradicionais, estatais, e essas que são empresas, praticamente empresas, e que vão se assenhorando com formas de ameaça, dos bairros, controlando TV a cabo, controlando distribuição de água, inclusive loteamentos que não são nada regulamentares e que as construções levam a desastres e a desmoronamentos. Explica para nós, faça uma reflexão sobre como isso veio a acontecer e se tornou tão complexo no Brasil. O que ocorre? Os oficiais, os superiores da área de segurança, eles montam as empresas, fazem os contratos maiores para fazer proteção, inclusive da própria mídia, dos que detêm o poder, e da classe dominante mesmo. O que acontece? Os praças, os sargentos, os cabos, quer dizer, os inferiores, ficam sem ter muito espaço de ganho. O que ocorre? Eles vão para as comunidades, quer dizer, para as favelas, e implantam os seus ganhos. Eles vão para lá, começaram a descobrir uma forma
de fazer segurança para os despossuídos. Quer dizer, os 80% da população que já passa uma situação de miséria ainda tem que conviver com um controle dos subalternos. Esses subalternos chegam e fazem o controle da prestação de serviço que devia de ser feita pelo Estado. Fazem o controle da prestação de transporte, da meio de comunicação, da televisão, do gás, da distribuição do gás, e agora há pouco tempo da construção, e eles vão arrecadando. Quer dizer, é miserável explorando miserável. É isso que nós temos no Brasil. O nível de exploração é tão forte que nós chegamos à exploração do miserável. Isso já aconteceu. Na escravidão ocorria o escravo chegar a tomar conta do outro. É isso que nós estamos passando. Um escravo toma conta do outro. Um negro toma conta do outro. O inferior toma conta do restante da população miserável, que são 180 milhões. É muita gente. Agora, nós vemos que essa situação das forças militares públicas convencionais com as milícias, essa relação incestuosa, ela produz um fenômeno que é o da impunidade, porque o próprio aparato judicial se revela incapaz de produzir justiça, e o que nós temos no Brasil é a mais crônica das impunidades. Deriva daí também? Porque isso é um conjunto. Não há muita separação. A separação é só aparente. A separação entre os poderes é aparente. Na realidade, se você juntar todos os poderes, o que eles fazem é manutenção da ordem. Ou seja, quem está bem continua. Quem está rico continua acumulando. Quem já acumula, acumula mais ainda. É isso que nós vemos aqui. E o restante? O restante paga o preço. O restante paga o Tesouro Nacional. Paga para eles. O dinheiro vai para o Tesouro Nacional e é redistribuído. Então, quando se fala Brasil em agronegócio, Brasil forte, na realidade, é meia dúzia de pessoas, são 20 mil pessoas, é muito pouco, entende? Explorando violentamente a situação dos demais habitantes do país. São 180 milhões em cima de 220. Se tirar a classe média, sobra pouquíssimo. Na realidade, o topo dos exploradores da classe dominante desse país constituem 20.800 pessoas. Isso foi declarado pelo órgão oficial do Tesouro. Nós temos também uma situação que foi muito emblemática, muito conhecida mundialmente, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco, aparentemente investigando, pelo menos pelas notícias que temos até hoje, investigando essas operações de grupos de milícia. E até hoje o julgamento dela, a apuração dos responsáveis, é uma coisa bastante nebulosa. Por que é tão difícil tudo isso? Há uma penetração também nos aparatos de justiça para fazer a devida investigação e apuração e punição? Eles também estão comprometidos nisso. A justiça também está comprometida nisso. Só que a Marielle, o que ocorre com a Marielle? Ela era vereadora, entende? E foi fazer atendimento numa área, é como se nós tivéssemos a época da Idade Média. Então, há um senhor feudal que toma conta de uma área geográfica, e a Marielle entrou nessa área geográfica. Então, o senhor feudal chegou, mandou matá-la. É isso. Nós vivemos uma situação muito, quer dizer, não idêntica, mas muito próxima em alguns setores, em especial o setor de segurança, com a Idade Média. Então, na hora que ela chega, entra num território que é de um senhor feudal, o senhor feudal chega, manda executá-la. É isso que acontece. E os poderes constituídos absorvem isso. Eles bloqueiam isso. Por quê? Porque todos estão muito bem. É a regalia deles. É a regalia da classe média. Pelo que se pode depreender das suas análises, que são muito profundas, o senhor não imagina a possibilidade de uma evolução democrática na área de segurança pública
sem uma reforma muito profunda que não pode estar só localizada na segurança pública, tem que ser na estrutura de toda a sociedade, na reforma agrária, nos meios de comunicação, no sistema financeiro, uma revolução nos poderes constituídos. Seria assim? Nós estamos precisando de um Bolívar, mas que ocorre? Você tem que enfrentar isso não há saída. Isso não há saída. Então, nós temos que dar enfrentamento a essa desigualdade. O enfrentamento à desigualdade só se dá com organização. Então, tem que organizar para dar enfrentamento. O Brasil já foi organizado. Na época do Getúlio, na época do Getúlio Vargas e antes da ditadura militar, o país iniciou um processo de organização popular. E aí eles tiveram que chegar a fazer deram um golpe militar, né? Houve uma ditadura militar para impedir isso. Então, nós temos que retomar esse processo de organização popular para dar enfrentamento a essa desigualdade, a essa situação de injustiça. Pelos meios normais, é muito difícil. Agora, aí mesmo no Rio de Janeiro, onde o senhor foi secretário de Segurança Pública, houve uma experiência como a do CIEPS, no governo Leonel Brizola, onde as crianças pobres ficavam o dia inteiro na escola integral. Hoje isso foi destruído e essas crianças estão sendo recrutadas pelo narcotráfico. É o que aconteceu no Jacarezinho, por exemplo. Como é que o senhor comentaria? Pois é. Então, o Brizola participou dessa reorganização popular antes da ditadura. Era um dos líderes que existiam. Então, o que ele fez? Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, foi um show. Por quê? Ele investiu em educação. Quando você investe em educação, é um dos passos básicos para você chegar e começar a dar enfrentamento. Ele fez o CIEP, todos os municípios, eram cerca de 80 e poucos, quase 90 municípios, tinham um CIEP, uma escola de horário integral. A criança chegava cedo, tomava o café da manhã, ficava lá, almoçava, tomava um lanche e depois ia para casa. Então, ali, passava o dia inteiro na escola, tendo atendimento, tendo orientação educacional, ainda fazia esporte, ainda fazia lazer. Então, o Brizola instituiu isso. O Brizola ficou com mandato, depois parou, foi reeleito, foi eleito no outro mandato. E aí, esse é um dos problemas que existem aqui no país. Tem de destruir os Brizolas, os CIEPs. O que o Brizola fez foi destruído nos governos seguintes. Bom, nós temos hoje mencionar que os últimos 6 governadores desse estado aqui, que o Brizola fez isso, acabaram com problema na justiça, muitos deles presos. Delegado Hélio Luiz, nós queríamos agradecer a sua presença aqui no programa Latitude Brasil, por Telesul. Muito obrigado pela sua presença, pelas Obrigado a vocês. Muito obrigado. Né? Obrigado a vocês. A vocês de casa que nos acompanharam aqui na nossa conversa com o secretário de Segurança Pública, ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, delegado Hélio Luiz, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana com um novo episódio em torno de um problema central a ser analisado para entender esse complexo Brasil. Até semana que vem com Latitude Brasil. Tchau.